Imagine carregar um tesouro invisível, um poder que move montanhas, mas viver na dúvida. Será que ele realmente está aqui? Essa pergunta, que queima na alma de tantos, é a chave para o que você precisa saber hoje. Milhares se enganam, vivem uma fé morna, porque ignoram os sinais claros de uma presença que pode transformar tudo. Se você sente um vazio, uma busca incessante, prepare-se. Este vídeo não é para todos. É para quem ousa desvendar o maior mistério da fé. Sua vida está prestes a mudar. Você precisa ver isso até o final. Você já se pegou em meio à tempestade da vida, com o coração apertado e, de repente, uma paz inexplicável te invade? Uma paz que não faz sentido diante do caos ao redor. Aquela dúvida que sussurra em sua mente. Será que eu realmente tenho o Espírito Santo? Essa é uma pergunta que assombra muitos corações sinceros. Corações que anseiam por uma fé genuína. Mas a Bíblia é cristalina. Quando o Espírito Santo entra em uma vida, ele não apenas entra, ele confirma. Ele é o nosso atestado divino. Romanos 8,16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso significa que mesmo quando suas emoções estão em um cabo de guerra, seus pensamentos se embolam e o inimigo sussurra mentiras. Você não é digno. Você falhou demais. Existe uma convicção profunda, um sussurro no seu íntimo que afirma com autoridade: eu sou de Deus. Essa certeza não é um arrepio na espinha, não é uma euforia passageira. É algo mais denso, mais real. É espiritual. Efésios 1,13 diz que fomos selados com o Espírito Santo da promessa, um selo invisível, mas que os céus reconhecem. É a marca do proprietário. Mas como sentir esse selo na prática? Observe, você sente um desejo incontrolável de se aproximar de Deus. Sente um arrependimento genuíno quando falha, não por culpa, mas por amor. Ou talvez percebe o peso da presença de Deus nos momentos mais simples do dia, na brisa, no canto dos pássaros, no silêncio da noite. Filipenses 4,7 chama isso de paz que excede todo entendimento. Essa é a primeira e inconfundível marca do Espírito Santo. É a fé que não depende da ausência de perguntas, mas da presença de Deus em meio às incertezas mais profundas. Se você sente esse testemunho interior, essa convicção de que é amado e escolhido, então, parabéns, o Espírito Santo habita em você. E essa, meu amigo, é apenas a base para tudo o que ele ainda quer fazer na sua vida. Se existe algo que grita a presença do Espírito Santo na vida de um cristão, não são fogos de artifício espirituais, mas os frutos. Gálatas 5:22-23 nos dá a lista de ouro: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas qualidades, meus amigos, não são forjadas em academias de autoajuda. Elas brotam. Elas são a colheita de uma vida que se rendeu, que permitiu que o Espírito trabalhasse o solo do coração. Mateus 7:20. Pelos seus frutos os conhecereis. Muitos se preocupam com dons espetaculares, manifestações públicas e sinais. Mas a prova mais poderosa, mais incontestável da presença do Espírito não é o carisma, é o caráter. Jesus foi claro: pelos seus frutos os conhecereis. Não importa quão alto você ora, mas como você trata o porteiro do seu prédio, o entregador de pizza. O Espírito Santo não apenas consola, ele molda. Ele entra em você, vira a mesa do velho eu e nos chama a vestir o novo homem criado à imagem de Deus. É Efésios 4:24. Vivo em nós. E aqui está a verdade nua e crua. Enquanto dons podem ser, infelizmente, falsificados. Sim, a Bíblia fala sobre isso. O fruto do Espírito é inimitável. Ninguém consegue fingir por muito tempo um amor genuíno que perdoa 70 vezes 7, uma paciência inabalável no sofrimento ou um domínio próprio que cala a fofoca antes que ela saia da boca. Esses frutos são revelados nos detalhes, nas reações, na forma como perdoamos, servimos e amamos, especialmente quando ninguém está olhando. Essa transformação não é mágica, é progressiva. Não se trata de perfeição do dia para a noite, mas de progresso constante. O Espírito nos faz mais parecidos com Jesus hoje do que éramos ontem. Você tem amado mais? Tem sido mais paciente com quem te irrita? Tem vencido reações impulsivas com mansidão? Se sim, esses são sinais silenciosos, mas estrondosos, de que o Espírito Santo está em você,
E Ele está trabalhando. Quando o Espírito Santo desce sobre alguém, algo explosivo acontece. Uma paixão ardente nasce no coração. Um desejo incontrolável de levar o nome de Jesus a cada canto da terra. Em Atos 1:8, Jesus prometeu: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas." Esse poder não é apenas para milagres chamativos, mas para algo ainda mais fundamental: testemunhar com ousadia. O Espírito Santo é o maior evangelista que existe. Ele ama os perdidos. Ele busca, ele convence e ele transforma. E quando ele habita em nós, essa paixão pelos que ainda não o conhecem se torna nossa também. Evangelizar deixa de ser uma tarefa maçante e se torna um impulso natural. Um fogo nos ossos que te move a falar de Jesus em todo lugar. Na fila do banco, na escola, no trabalho, nas redes sociais, na rua. Você simplesmente não consegue ficar em silêncio. Até os mais tímidos se tornam ousados. Os mais inseguros ganham uma coragem que não é deles. O Espírito Santo concede sabedoria para saber o que falar, discernimento para agir no momento certo e graça para alcançar corações fechados. Ele prepara os encontros, ele abre portas, ele usa nossa boca, mas é ele quem convence. Romanos 10:14 questiona: como ouvirão se não há quem pregue? A resposta é clara. O Espírito envia, capacita e sustenta. E é por isso que o verdadeiro cristão, cheio do Espírito Santo, não é um espectador, mas uma testemunha viva do Evangelho. Não é só para pastores ou evangelistas, é para todos que foram tocados por ele. Quando você está cheio do Espírito, o nome de Jesus se torna sua maior bandeira, sua maior alegria. E essa alegria é tão real que você quer que o mundo inteiro experimente. O falar em línguas. Sim, é uma das manifestações do Espírito Santo. É bíblico, é poderoso, é edificante. Em Atos 2, os discípulos foram cheios do Espírito e falaram em línguas. E o mundo viu. Em 1 Coríntios 14, Paulo nos ensina profundamente sobre esse dom. Mas aqui vai uma verdade que precisa ser dita com uma clareza cristalina. Falar em línguas não é a única evidência da presença do Espírito Santo. Existem muitos cristãos sinceros, cheios de amor e santidade, que vivem a plenitude do Espírito e que nunca falaram em línguas. 1 Coríntios 12:11 afirma que o Espírito distribui os dons como ele quer. Ele dá a uns o dom de línguas, a outros profecia, fé, sabedoria, discernimento. O que realmente importa não é qual dom específico você tem, mas se você está permitindo que ele te transforme e te use para a glória de Deus. A armadilha está em buscar os dons e ignorar o fruto. Quantos há que falam em línguas fluentemente, mas vivem em fofoca, rancor e soberba? Isso mostra que a manifestação espiritual, por mais grandiosa que seja, nunca substitui o caráter. Os dons são ferramentas, são canais de poder, mas os frutos são resultados. São a prova de que a árvore está viva e saudável. O Espírito Santo quer ambos. Ele quer te encher de poder, sim, mas também quer te moldar com humildade. Ele quer orar por meio de você em línguas, mas também quer que suas palavras em português edifiquem, consolem e motivem quem está ao seu redor. Falar em línguas é maravilhoso, mas não é um troféu para exibir. É um canal de comunhão profunda com Deus. Não busque apenas os sinais. Busque o doador. Busque a presença, a transformação, a intimidade com o Espírito Santo. Essa é a verdadeira riqueza. Se existe algo que brilha de forma inconfundível na vida de quem foi verdadeiramente cheio do Espírito, é um amor visceral por Jesus e uma vida de santidade inegociável. Romanos 5:5 nos revela um segredo. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse amor não é uma faísca passageira, é vivo, é ardente, é constante. Quem é cheio do Espírito fala de Jesus com um brilho nos olhos. É como uma obsessão santa. O nome de Cristo se torna o centro, o eixo de toda a sua vida. As conversas mudam, as prioridades se invertem. É Jesus no início, no meio e no fim. E de mãos dadas com esse amor, vem a santidade. O Espírito é chamado Espírito Santo por um motivo poderoso. Ele nos separa do pecado. Ele nos convence do erro, nos limpa, nos guia para um caminho de retidão. Ele nos faz odiar o que antes nos atraía. O pecado perde o brilho, perde o seu poder de sedução. A santidade, por sua vez, ganha um sabor indescritível de liberdade e paz. Pedro 1:15-16 é um convite e uma ordem. Sede santos,
porque eu sou santo. E a santidade não é uma rigidez religiosa, não é um fardo de regras e proibições. É liberdade. Liberdade do vício, da culpa, do engano. Quem anda com o Espírito começa a falar diferente, a vestir-se diferente, a agir diferente, não por legalismo, mas por uma profunda e genuína transformação interior. A santidade é o resultado de um coração cativado, de um coração que ama a Deus e, naturalmente, foge de tudo o que o entristece. E quanto mais o Espírito habita em nós, mais nos tornamos a imagem viva de Jesus. Então, chegamos ao ponto crucial. Você se identificou com alguns desses sinais? Sentiu a ressonância em sua alma? Lembre-se, não é sobre perfeição, mas sobre evidências claras de que o Espírito Santo está agindo em você. Uma paz que afirma sua salvação, mesmo em meio à dúvida. Um caráter sendo moldado dia após dia, refletindo Cristo. Uma paixão ardente pelo Evangelho, que te move a compartilhar Jesus. Um coração aberto para os dons, sem preconceitos ou busca por ostentação. E, acima de tudo, um amor real por Jesus e uma vida separada do pecado. Se você identificou um ou mais desses sinais em sua vida, então confie, o Espírito está em você. Continue caminhando, continue buscando, continue crescendo na intimidade com Ele. Mas e se você percebe que algo ainda falta, que talvez você ainda não experimentou essa plenitude? Por favor, não se condene. Não se paralise pela culpa. Volte-se hoje para Jesus com toda a sinceridade do seu coração. Peça a Ele com humildade. Senhor, enche-me com o teu Espírito. Ele ouve, Ele vê sua busca, Ele transforma, Ele está pronto para te alcançar. E agora, eu te pergunto, você acredita que isso realmente aconteceu na sua vida? Ou está pronto para que aconteça? Já viveu algo parecido com essa busca, essa dúvida e essa certeza que chega? Se essa mensagem tocou o seu coração, se fez sentido para você, é porque este vídeo precisava sim chegar até você. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa verdade libertadora e se inscreva no canal para mais conteúdos que edificam a sua fé e te conectam ao coração de Deus. Que o Espírito Santo continue te guiando e moldando todos os dias da sua vida. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus.